E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, o programa onde nós, Síndicos 5 Estrelas, debatemos o nosso dia a dia condominial. O tema de hoje logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos de volta e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui na Conde TV. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as penalidades aplicadas em condomínio, e notificações, advertências, multas e uma série de outras coisas, multas graves, multas mais leves, como a gente faz isso, como as pessoas recorrem desse tipo de situação dentro do condomínio, quais os principais erros das administrações condominiais. E aí eu queria colocar esse assunto em pauta hoje. Não sei qual dos dois vai começar a falar, mas escolha aí. Posso começar até porque assim, tu estava falando e eu estava lembrando aqui. Quer ganhar um inimigo no meio dos moradores, é só dar uma multa. Ou advertência. Eu tenho um rapaz num condomínio, ele mora, não sei se tem um ano ali, se muito. Ele morava no prédio vizinho de aluguel e aí ele comprou um apartamento no prédio onde eu sou síndico, né? Ou seja, se ele comprou um apartamento no prédio onde eu sou síndico e no prédio que ele morava também tinha apartamento para vender... Esse cara é recorrente. Não. No Walter, ele tá sempre indo, hein? Esse cara é um condomínio problema. Aí ele pegou e foi lá. Então é sinal que a gestão tá bem feita e que o condomínio é bom, porque ele investiu o dinheiro dele lá. E aí logo que ele chegou, ele foi notificado. E aí, boas-vindas, né? Não cumpriu as regras do condomínio, né? Aqui tem um síndico que olha as regras do condomínio. E a equipe, na verdade, que eu falo... a gente fala muito do síndico, mas a equipe do condomínio ali, portaria, a menina do administrativo, zeladoria, o pessoal da limpeza. Então, o pessoal ajuda a gente a cuidar do condomínio. E aí ele recebeu a notificação e aí esses dias, passou um tempo atrás, ele fez uma petição contra o síndico, né? Então, quer ganhar um inimigo... né? Só fazendo um preâmbulo aí em relação a esse negócio. Mas assim, nós, como síndicos, nós não queremos notificar e nem queremos multar ninguém. É só não ter infração às regras do condomínio. Fora isso, nós somos obrigados a fazer em respeito aos demais moradores, aqueles que respeitam as regras, aqueles que fizeram as regras. As regras foram feitas dentro de um condomínio para serem cumpridas como nós na rua aí. Se tu passar um sinal vermelho na rua, o que vai acontecer se alguém vê? Vai ser multado. Dentro do condomínio é a mesma coisa, não muda nada. Então a gente precisa dar essa isonomia no tratamento a todos os moradores e esse respeito que a gente tem com a coletividade. Bom, é isso. É isso que acabou? Não, é exatamente isso. Só a forma de atuação, né, varia um pouco de cada um, né? Aquele condomínio que tem muita incidência, a gente deve, eu pelo menos, a gente atua um pouco mais firme, mas eu também, em determinadas situações, a gente costuma dar uma carta de orientação. Por exemplo, esse morador do carro que deixa o cachorro latindo aí o tempo inteiro, que nós citamos no programa anterior, antes de uma advertência, eu mando uma carta de orientação para o morador explicando, olha, está com um problema assim, o seu cachorro está fazendo isso, porque às vezes o morador não sabe que ele tem um problema, né? Isso também a gente costuma fazer com barulho entre unidades, porque tem barulho que é muito difícil a gente multar ou advertir. A gente até sabe, eu tenho um condomínio aí que o morador ele é muito bravo comigo, porque o morador de cima faz, segundo ele, muito barulho, mas são barulhos do dia a dia. Segundo só ele reclama. E são barulhos que costumo dizer que faz parte do ato de você morar num condomínio. Arrastar cadeira, né? Eu achei que era outro ato. Desse também temos. Mas nesse caso são barulhos do dia a dia. E assim, óbvio que depois das 22 horas a gente tem uma pressão maior em cima, mas dentro do horário, dentro do dia, ele se incomoda com a criança correndo no apartamento de cima, se incomoda com bolinha de gude, quando a criança... Eu sei que são barulhos que incomodam, principalmente para quem trabalha em home office, né, que é o caso dele. Porém, o condomínio ele tem uma finalidade de residência, né? Então a gente tem... A pessoa escolheu trabalhar. Exatamente. Então, nesse caso, a gente manda uma carta de orientação para a unidade
supostamente infratora, só para falar, olha, cuidado com o barulho, mas a gente não pode atuar de uma forma mais incisiva, né? E obviamente tem questões que a gente adverte, a gente multa, né? Aí tem toda aquela questão que o morador tem direito de fazer a defesa, e quem analisa essa defesa, né, Mauro? Quem que vai revisar essa informação, se realmente mantém ou não, se ele tem o direito, inclusive, de defender numa assembleia. Tô com 5 multas no quadro do escritório lá, para quando eu marcar a próxima assembleia, não esquecer que tem aquelas 5 multas para assembleia. E antes de passar a palavra para o Mauro, julgar. uma coisa que eu acho muito importante, a gente precisa ter nos condomínios um pouco também de bom senso na hora de aplicar a penalidade, né? Eu tenho um condomínio que a multa lá é uma cota, né? A maioria é uma cota. Poxa, mas se você pega um condomínio a R$700, por causa de um barulho, o cara recebe uma multa essa multa, então é interessante a gente escalonar aprovar em assembleia uma regra, primeira multa é 25%, 50%, e aí você vai subindo a regra de acordo com as infrações, de acordo né? com a situação. Eu acho que é muito engraçado. Uma vez uma pessoa falou assim, pô, mas já é a 5ª vez que eu tô reclamando e ninguém resolve o meu problema. Eu falei, você não resolvi seu problema ainda porque eu não consegui vender seu apartamento. A única forma que eu tenho de resolver seu problema é você se mudando. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, por mais que a gente penalize, que a gente advirta, que a gente mande orientação de conduta, seja lá o que for, neste sentido. E aí você escuta a pessoa também, aquela coisa, porque o condomínio quer ganhar dinheiro às minhas custas. Cara, assim, que seja uma cota condominial num montante de 100, 200 unidades, não faz nada. Desculpa. Representa não serve pra nada. Eu costumo dizer pagar pessoas, meia dúzia de lâmpada. Eu falei assim que uma das coisas que eu menos gosto de fazer na minha gestão condominial é aplicar penalidade. Por quê? Porque quando eu aplico a penalidade, é o atestado de que a pessoa não sabe cumprir regras, não sabe conviver em sociedade. É simples isso, sabe? Então cada comunidade, sabe? E se eu chego lá e aplico 60, 80, eu falo, teve um condomínio que em 6 meses eu apliquei mais penalidades do que eu apliquei nos meus 10 anos de carreira em todos os outros condomínios que eu tinha. Qual é o problema daquele condomínio? Entendeu? E olha que assim, a gente ainda não vê tudo, é isso que nem a história do farol vermelho. Tem farol que tem um radar fotográfico que pega. Tem farol que tá um marronzinho ali e viu. Tem farol que ninguém viu passar. E a pessoa passou. Então, pegando a história do cachorro, tem cachorro que a gente vai ver que fez cocô no lugar errado. Tem cachorro que vai e a gente não vai descobrir quem foi. Entendeu? E tem cachorro que vão ver fazendo, sabe? Então, e a gente vai conseguir aplicar a penalidade. E não significa, e a gente também tem que ter essa situação da dose que o Gustavo falou. Eu costumo citar muito isso quando a gente está falando de coisas de crianças dentro de condomínios e uma série de coisas. Antigamente a gente tinha aquela coisa de que a gente morava tudo na rua, na vila, nessas coisas assim. Então a gente tocava a campainha e saia correndo. Era a arte, a molecagem que se fazia naquele momento. Hoje em dia as crianças de condomínio às vezes fazem a mesma coisa, às vezes trocam um capacho, ou até mesmo chega e solta um extintor, pega um extintor lá e coloca. Só que a tolerância é menor hoje. Não, a tolerância é menor, só que é tipo o seguinte, existe a molecagem saudável e a molecagem de vandalismo. Então é aquela história, lá atrás, se eu tocasse a campainha e a tiazinha da casa visse, cara, ela ia reclamar com a minha mãe ia me dar umas bolachas na época ali, entendeu? Se a gente vê que ela soltou o extintor, a gente vai mandar uma advertência e tal. Agora, existe uma diferença entre a molecagem saudável, que é ir lá e apertar um extintor, porque todo mundo tem curiosidade para saber o que acontece naquele extintor, até adulto. Entendeu? Aperta o extintor. Agora, outra coisa é ela descer esvaziando todos os extintores do prédio. Aí a coisa muda de figura. Aí já tem que ser de cara, independente de advertência, independente de orientação de conduta, sei lá o que for, de cara uma multa pesadíssima, além do custo da recarga dos extintores. Coibir, sim. Tem curiosidade, vai lá na brigada que ela vai saber. Não, é o que a gente fala. Você quer ver como funciona o extintor, vai pra brigada. Mas são coisas assim que a gente também precisa saber dosar na hora de aplicar a penalidade, como o Gustavo muito bem colocou. E um último assunto só que eu queria colocar também para jogar no debate, a pessoa toma uma multa. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Ao invés dela pegar o regulamento e ler o regulamento para saber se ela infringiu aquela regra e principalmente se o regulamento dispõe dos procedimentos para que ela recorra em multa, não. Ela vai pegar o telefone dela, vai me ligar e falar assim, não era eu não tomei uma multa, não sei o quê, eu não sei nem com quem que eu tô falando, que a pessoa presume que eu tenho todo mundo registrado aqui, ela vai me ligar, tomei uma multa,
porque fez barulho, eu recebo tanta reclamação de barulho que eu não faço a menor ideia de com quem que eu tô falando. Sim. E começa a falar um monte de desaforo pra mim aqui, aí você fala pra ela, não é assim que você tem que fazer, é recorrer pelo caminho correto. Sim, a gente vai levar como na é que eu faço isso? Lê o regulamento. Onde tem o regulamento? É a coisa mais comum que a gente vai levar pra Assembleia, a Assembleia que vai julgar. Pra você ter uma ideia, eu tô com uma ação, eu fui citado como testemunha, acho que é agora dia 13 agora de setembro, eu vou ter que ir na delegacia, no fórum lá, como testemunha por conta de uma questão dessa, que o morador reclama, ele reclama mesmo, de forma constante, do barulho, só que são barulhos que a gente não consegue identificar. E aí ele acha que a gente é omisso. Às vezes, ele, na verdade, é assim, o que acontece muito? Por conta das construções, hoje você acha que é de cima, mas às vezes não é de cima, é 2, 3 para cima. Então, de novo, olha a consequência que vai ter. Vou ter que ir no fórum para testemunhar, não sei nem o que eu vou falar. E Gustavo, a reclamação de um morador só, a gente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. A gente precisa ter pelo menos 2 ou 3 para caracterizar que é uma perturbação ao condomínio. Eu sempre... Até que ponto a intolerância? Sim. A pessoa, o reclamante também não é intolerante. Não é intolerante a qualquer barulho, né? Porque assim, não sei se hoje ou ontem de manhã, eu tava com o celular em cima da cama e eu puxei a coberta, né? Na hora que eu fui sair, o celular caiu no chão. Isso 6 e pouco da manhã. Se o rapaz de baixo estiver dormindo um sono pesado, ok. Se ele tiver... Ele vai ouvir o barulho do meu celular. Por causa disso, ele vai reclamar lá com a síndica, né? Sim. Para me notificar, porque aí a pessoa começa, não, mas ele derrubou, fez um barulho aqui, aí puxa a cadeira ali, puxa a cadeira não sei o quê, que tu vai na cozinha, tu puxa a cadeira para tomar o teu café. Mas você não tem feltro na sua cadeira? Puxa, não tem. Tá vendo? Entendeu? Pobre é uma porcaria. Não, entendeu? Toda essa situação, nas cadeiras da sala tem. Essa situação que eu falo assim, a gente não consegue resolver e a pessoa tem que entender que se ela infringiu uma regra, a gente precisa notificar na reincidência, a gente precisa multar. Esse rapaz que eu tinha falado no começo do programa, ele estacionou o carro no local proibido. É o mesmo exemplo da outra vez. É o mesmo. Não, é o mesmo que cara. agora tá reincidente. Agora ele já tomou a multa. Né? E aí o cara acha que a gente tá com... Eu não tô com perseguição com ninguém. Sim. Se você estacionar dentro da sua vaga, você não vai ser notificado, não vai ser multado. Tu falou que quando a pessoa é notificada ou multada, ela, em vez de pegar lá o regulamento e ver, o que eu tenho ganho de fiscal no condomínio, porque assim... Agora eu vou ver todo mundo que tá fazendo isso. É verdade. E não só isso. Eu tenho um cara que ele foi notificado porque deixou um tapete no guarda-corpo. Então ele recebeu uma notificação. Que absurdo, né? Não pode, notificar por causa disso. Não pode deixar o tapete no guarda-corpo. Então o que ele faz agora? Ele fica olhando todas as sacadas para ver quem faz isso. Quem faz isso. Porque como a sacada dele é para dentro, não é para rua, então ele consegue pegar boa parte ali. Você ganha um aliado, pô, na fiscalização. São vários desse jeito. E aí ele me mandou uma vez uma foto de um domingo. Aí a moça foi notificada, a moça me ligou, que é aquilo que tu falou. Mas ela foi até de boa. Aí eu falei pra ela, você me desculpa, mas assim, tá aqui a foto, houve a ocorrência, os próprios moradores, na verdade, é que fazem a denúncia. Pô, mas era um domingo. Então, pra você ver, eu não tenho a menina da administrativa, eu não tenho o zelador, eu não estou no condomínio, não tem ninguém no condomínio, o porteiro tá lá na guarita. Então, na verdade, é uma reclamação que a gente recebe dos moradores. Pô, ele devia arrumar o que fazer e não sei o quê. Agora eu também vou olhar e falei assim, então, mas é por isso que você foi notificado. Porque ele também foi notificado. E assim vai girando uma bola de neve. Nesse condomínio, a gente dá mais de 30 notificações por mês e todo mês tem pelo menos uma multa. E é importante, assim, que o morador saiba que a gente não tem... a gente não quer notificar e multar ninguém, né? Eu já fiz esse tipo de comentário. Só que, assim, eu recebi de uma conselheira que ela falou para mim assim, será que as pessoas conhecem conhecem o regulamento? Pô, quando tá lá no sistema da administradora, quando a pessoa muda, a menina do administrativo
passa para eles o arquivo, ó, tá aqui o regulamento, tá aqui a convenção, mas essas pessoas, elas não querem ler. Tu acha que tu lê a convenção e o regulamento do teu condomínio? Não tenho. Eu também não leio o meu, onde eu moro. Porém, se eu fizer alguma coisa e for notificado, eu vou aceitar, porque eu desconheço, em algum momento, a regra. Eu não tenho tempo, hoje, para ficar lendo as regras e o regulamento do meu condomínio. Mas existem algumas coisas que elas são... que é padrão em qualquer condomínio. Não entrar sem camisa no elevador social. Tu não sabe quando tu sai da tua casa, se tu tiver sem camisa, que tu vai no elevador de serviço? Isso é padrão. Então a pessoa entra sem camisa no elevador social, eu sou obrigado, tá lá na câmera, tá na portaria, eu sou obrigado a mandar uma notificação. Não tem muito jeito. Voltando a falar dos problemas das construções de hoje, eu tinha um condomínio na Vila Andrade que... Eles eram a construção, era drywall entre as paredes dos apartamentos, das cozinhas. Então o morador reclamava da forma com que o vizinho lavava a louça. Então, por exemplo, lavando barulho, lavar a louça, de botar nos corredores, isso incomodava o vizinho. O cara acordava às 6 da manhã, vai fazer uma vitamina para ir antes de sair para trabalhar. A própria entregou com drywall. Aí o cara vai fazer uma vitamina antes de sair para trabalhar, liga o liquidificador, aí as pessoas ficavam reclamando do barulho. Falaram, gente, mas a gente não tem como atuar, como que eu vou proibir o cara de fazer algo para ele comer? Como que eu vou proibir a pessoa? Ok, existe a regra lá das 22 às 8 da manhã, diminuir barulho, tá bom, legal, mas qual barulho? Você não pode lavar a louça e colocar nos corredores? Você não pode, né? Sim. Isso faz um barulho mesmo. Tem gente que tem mão pesada. Então, a própria reclamação que a gente recebe hoje em dia é questão da tolerância, questão de pessoas que não entendem, que a gente não consegue penalizar, a gente não consegue atuar em todas as demandas. Eu acho, assim, muito engraçado quando a gente fala dessa questão de penalidades, porque no condomínio, assim, quem faz a penalidade sempre diz que não foi ela. E os outros, quando são penalizados, dizem, ou quando reclamam de alguma coisa, ninguém aqui nesse condomínio então é penalizado. Ninguém toma providência. Ninguém toma providência. E a gente não fica divulgando ali, o Gustavo pulou pelado na piscina. O Walter fez não sei o que, cagou ali no elevador, entendeu? Então, a gente não fica divulgando para todo mundo quantas multas, quantas advertências e tudo mais a gente faz. Até para preservar aquela questão da moralidade, do assédio moral e de uma série de coisas, porque você vai apontar o dedo, a comunidade, um coletivo condominial vai se voltar contra aquela pessoa. Aquela pessoa não presta porque ela tomou uma advertência. A gente está num nível de polarização de negócio tão grande que se a pessoa é penalizada, ou não foi ela, ou ela vira um fiscal de tudo e vira, acima de tudo, inimiga do síndico, porque ela esquece que ela contratou um síndico, que ela elegeu um síndico, que no Código Civil está dizendo que ele tem que cumprir o regulamento interno do prédio. Então, quando ele não cumpre, ele está desrespeitando o Código Civil. Se ele está desrespeitando o Código Civil, ele está desrespeitando a legislação vigente. Quem quiser consultar, item 4 do artigo 1348. Exato, o Walter sabe sempre de cor esse negócio também. Então, é assim... e aí... Quer dizer, me contratam para eu fazer o que eu tenho que fazer, mas não querem que eu faça o que tem que ser feito. São coisas que a gente entra numa incoerência do processo, simplesmente porque as pessoas não aceitam as regras que elas mesmas criaram, que é outra discussão, que é, você é muito chato, você proibiu a gente de beber cerveja na piscina. Não fui eu. Foram seus vizinhos que votaram sobre isso. Mas eu acho absurdo. Mas alguém tem uma ideia. Eu também acho, mas, cara, não me interessa. Não me interessa a minha opinião. É o que eu falo pra eles. Não me interessa o time que eu torço, não interessa o que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Tá no regulamento, é o que a maioria definiu, é o que a maioria definiu. Devia ter uma chopeira lá na piscina, né? Sim. Sabe? Então, assim, e todos esquecem que quando a gente faz o regulamento interno, a gente tem obrigação de escutar as sugestões de todos os moradores. Sim. Sabe? Quando eu falo assim, a gente só descarta situações em que ou se afeta a convenção, que tem regras na convenção específicas, que são procedimentos que não dependem disso ou que infringem a legislação vigente. É o que eu falo, ninguém pode chegar e falar assim, aqui dentro do condomínio a gente pode usar maconha.
a legislação maior prevalecer dizendo que não pode usar aqui dentro também. Agora, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, todo mundo que descer pelo elevador de serviço entre 9 e 10 horas da manhã tem que descer plantando bananeira, e vocês aprovarem, vai pro regulamento interno dessa forma. Sim. Antes de passar pro Walter, aí, que já tá chegando na hora de encerrar, lembrei daquilo que eu ia falar que eu não estava conseguindo, porque misturando um pouco de assunto do conselho, eu tinha um conselho que eles entendiam que eles eram muito rigorosos com as advertências. E tudo eles queriam que multasse. Uma coisa tem que ficar clara, que uma coisa é você dar advertência. A advertência, Sim. você pode dar, não tem maiores consequências, você vai advertir a pessoa legal. Agora, a multa, ela tem que ser muito bem fundamentada e embasada para você não tomar uma invertida. Então, não adianta você multar uma unidade. Ah, essa unidade, ela levou 2 advertências por barulho. Agora eu tenho que multar. Não, porque se não tiver comprovação de que a unidade, a gente vai tomar uma invertida. Vai tomar. Então, eu tô com um problema num condomínio que, onde tem esse grupo gestor, é um deles que analisam essas situações. Só que, por exemplo, ele multou uma unidade lá que parou na vaga errada. Aí a pessoa mandou a foto, tá bom. Não tá sem a numeração da vaga. Tá apagada. A gente tem... Aí eu falei pra ele, como que a gente vai... Não sei nem como que multou, eu tô até descobrindo. Como que a gente vai multar uma pessoa que parou na vaga errada se a gente não tá com a vaga identificada? Ele vai juntar essa foto na defesa dele e a gente vai tomar uma invertida. Então a gente precisa ter cautela. Papel aceita tudo, mas quando você vai multar, tem que ser bem fundamentado. Se é uma vaga coletiva, se é uma vaga coletiva que ele para fora da vaga... E só para pegar o gancho nisso, eu tomei uma invertida dessas, até com base nessas questões de conselho e uma série de coisas. A gente teve um condomínio onde o condômino foi lá e usou indevidamente o taco de sinuca, acabou quebrando o taco de sinuca. E aí gerou aquela comoção do coletivo condominial, tem que multar. E a gente não tinha evidência concreta, que era a câmera. Na época o condomínio estava bem nos primeiros 3, 4 meses de implantação, então estava tudo em fase de instalação ainda. Não, vamos multar. Falei, olha gente, nós vamos ter problemas. Não, mas vamos multar. Falei, beleza. Escrevi ali, dizendo na ata de reunião de conselho, dizendo, olha, foi recomendado não fazer isso, não fazer aquilo, para me resguardar, tá? Simplesmente porque eu sabia que apliquei a multa, não deu outro. O cara recorreu, foi no judiciário, ele pulou a assembleia, pulou tudo, foi direto pro judiciário. Acionou o condomínio. Aí o que acontece? A multa era de 300 e poucos reais ali. O condomínio teve que gastar 2,5 pau de advogado, porque não tinha consultoria jurídica naquele momento ainda. Sucumbência. Um conto de sucumbência, teve que devolver o valor da multa dobrado pro cara e ainda fazer a carta de retratação. Fora as custas processuais que ainda rolaram, porque o cara meteu no civil, entendeu? Ele foi direto no civil, ele não entrou no JEC. No especial civil, lá no Pequenas Causas, para buscar a multa dele, que às vezes a gente até consegue escapar de custas e de sucumbência nesse tipo de situação. Sim. Ali, quer dizer, uma multa que todo mundo fez, que vai com 350 conto, custou pro condomínio 5. O conselho assumiu? Não. Eu avisei? Eu tinha como mostrar que eu avisei. Eu, particularmente, Mauro, assim, eu não faço. Eu já briguei com o conselho quanto a isso. Tipo assim, não dá. Mas é que tem horas, Walter, que você precisa chegar e falar assim, cara, eu tô avisando. Eu vou te mostrar que vai dar errado. Eu vou te mostrar que vai dar errado, sabe? Você tem que deixar um negócio de ventilador e fazer que nem aquela motinha do Carangos e Motocas. Sim. Sabe? Eu te disse. Eu te disse. Porque senão... Você pega uma delas, porque tem muita gente que não sabe quem é, você acha no negócio lá, diretor, e coloca uma... Do Fusca Billy lá, Carangos e Motocas. Eu te disse. Porque senão, se isso não acontece, na verdade, eles vão sempre achar que é tu que não quer fazer. Exatamente. Né? Pessoal, mais uma vez, a gente discorrendo aqui sobre mais um tema importante do dia a dia condominial. Mas eu te disse. Cuidado. Curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Ajuda a gente a fazer os novos programas. Entre nos comentários o que você está achando dos nossos programas. Coloca a sugestão de tema que você quer que a gente discuta aqui. Estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.